Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia que mudou completamente como eu enxergo a minha vida. E talvez ela também mude a forma como você enxerga a sua. Durante muito tempo, eu achei que estava no caminho certo. Eu tinha construído a minha empresa com muito esforço, trabalhava muito, tinha orgulho daquilo que eu fazia e, olhando de fora, parecia que estava tudo bem. Mas chegou um momento que eu percebi que já não me sentia feliz naquele ambiente. Eu simplesmente não me reconhecia mais ali. E como se isso não bastasse, nessa mesma época eu também vivi o fim de um relacionamento. Naquele momento, eu achei que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Hoje eu vejo que as duas faziam parte da mesma transformação. Enquanto eu estava vivendo tudo isso, eu não fazia ideia que era um processo de crescimento. Eu só achava que minha vida estava dando tudo errado. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez seja um relacionamento que acabou, um trabalho que perdeu sentido, uma amizade que ficou pelo caminho, ou simplesmente aquela sensação de acordar e pensar: será que é só isso? Foi tentando entender o que estava acontecendo comigo que eu encontrei um conceito do Jung chamado individuação. Eu confesso que quando eu vi esse nome pela primeira vez eu pensei: lá vem mais um termo complicado da psicanálise. Mas quando eu entendi o real significado, parecia que alguém tinha explicado exatamente o que eu estava vivendo. Jung dizia que a individuação é o processo que nos tornamos quem realmente somos. E parece uma frase simples, mas pensa comigo. Desde criança, a gente aprende quem deveríamos ser. Nós aprendemos o que é sucesso, o que é fracasso, como devemos agir, como devemos falar, como devemos amar, como uma mulher e um homem devem se comportar. E sem perceber, nós vamos tentando atender às expectativas de todo mundo. E aos poucos, nós deixamos de fazer a pergunta mais importante de todas: quem sou eu quando ninguém está esperando nada de mim? E Jung dizia que todos nós criamos uma personagem para viver em sociedade. Ele chamou essa personagem de persona. Só que ela não é ruim, porque todos nós usamos uma persona. O problema é quando passamos tanto tempo interpretando esse personagem que esquecemos quem existe por trás dele. E eu acredito que isso acontece com muito mais gente do que nós imaginamos. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando parecer fortes. Outras vivem dizendo sim para tudo porque tem medo de desagradar. Tem quem escolha uma profissão apenas para atender às expectativas da família. Quem permanece em um relacionamento por medo de recomeçar. E aos poucos vai deixando de viver a própria vida para viver a vida que esperam que ela tenha. Só que chega uma hora que a alma pede mudança. E normalmente ela não pede com delicadeza. Ela chega através de uma crise. E é curioso como quase ninguém começa um processo de autoconhecimento quando está tudo perfeito. Geralmente é uma perda, um término, uma demissão, uma frustração ou aquele vazio que nós não conseguimos explicar. Na época eu enxergava tudo aquilo como um problema, só que hoje eu percebo que era um convite. Porque se aquele relacionamento não tivesse terminado, talvez eu nunca tivesse parado para olhar para mim. Se eu continuasse completamente realizada, apenas administrando a minha empresa, talvez eu nunca tivesse descoberto esse propósito que hoje faz tanto sentido para mim. Na época eu achei que estava perdendo. Hoje eu entendo que estava me encontrando. E sabe o que mais me marcou? Esse caminho também exige coragem para olhar aquilo que evitamos enxergar. Os nossos medos,
o nosso orgulho, a nossa necessidade de aprovação, nossas inseguranças, nossas carências, essas partes que a gente tenta esconder, sabe? E Jung chama tudo isso de sombra. E quando menos olhamos para essas sombras, mais ela passa a dirigir as nossas escolhas. Talvez seja por isso que algumas pessoas repetem sempre os mesmos relacionamentos, os mesmos conflitos, os mesmos padrões. Não adianta você mudar de cidade, de parceiro, de emprego e continuar vivendo a mesma história. Porque a mudança verdadeira não acontece somente do lado de fora, ela começa aqui dentro. E foi quando eu entendi e parei de perguntar por que isso aconteceu comigo e comecei a me perguntar o que isso veio me ensinar sobre mim. E essa pergunta mudou completamente a minha vida. Porque eu deixei de lutar contra o que estava acontecendo e comecei a confiar que existia um propósito naquele processo. Hoje eu entendo que individuação não significa virar uma outra pessoa. Pelo contrário, significa retirar aos poucos tudo aquilo que nunca foi realmente seu. As máscaras, os medos, as expectativas, as versões antigas que um dia fizeram sentido, mas que já não representam quem você é hoje. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Se hoje parece que sua vida está desmoronando, talvez ela não esteja tirando algo de você. Talvez esteja abrindo espaço para que você encontre uma versão mais autêntica de si mesmo. E foi isso que aconteceu comigo. E talvez esteja acontecendo com você agora. Então eu quero terminar a nossa conversa com uma pergunta. Se ninguém esperasse absolutamente nada de você, quem você escolheria ser? Talvez seja exatamente nessa resposta que o seu processo de individuação esteja começando. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você gosta de conversar sobre autoconhecimento, psicanálise e desenvolvimento pessoal, eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui nas próximas reflexões. Porque no fim das contas, quem olha para dentro desperta. E quem desperta transforma a própria realidade. Eu me chamo Thais Saraiva. Obrigada por ter dividido esse momento comigo. E lembre-se, solte o controle e confie no processo. É isso que eu tenho para você hoje. Um beijo.